Alguma vez você já se perguntou o porquê o Gohan tem um potencial absurdo desde pequeno? Ou ainda, porque o Trunks do futuro foi o único que conseguiu atingir a transformação de Super Saiyajin Rage? Talvez o planeta Terra tenha tudo a ver com isso. Já gostou do assunto? Deixe seu Kamehameha like aqui e vamos pro vídeo. Salve, salve, Satacity! Aqui é o Heitor. Oi, eu sou o Bedu. Desde o Dragon Ball clássico, né, galera, fica claro que a jornada do pequeno Goku é repleta de descobertas incríveis sobre o que tem no planeta Terra e até além disso. E isso também é muito bem mostrado em Dragon Ball Z, né? Vamos listar aqui então, galera, um pouco e dar breves explicações de cada uma delas. Quando Goku sobe pela primeira vez na Torre do Karin e para naquele primeiro setor, né, o setor do Karin, a gente é apresentado a uma cacetada de coisas. 3 jarros de água onde é mostrado o passado, o presente e o futuro daquele que está observando, sendo esse último, do futuro, uma série de ilusões que não dá para entender praticamente quase nada. O que tem aqui? Além disso, tivemos a apresentação das incríveis sementes dos deuses, sementes essas que são usadas até hoje. E para quem não sabe, para quem chegou de paraquedas, né, que elas, quando são comidas, fazem com que o corpo da pessoa se recupere 100% de todo tipo de dano e fadiga, né, que foi causada até o momento. E além disso, também foi apresentado pra gente a Ultra Água Sagrada, que por mais que fosse só água, ela teve sim uma importância absurda em Dragon Ball Z. Guarda essa informação. Bom, e subindo mais um pouquinho, né, a gente tem também lá no Templo Sagrado, a gente tem muita coisa misteriosa. E a primeira delas, né, quando foi apresentado pra gente, a gente simplesmente, tipo, é aquele meme, né, do... Porque, cara, uma sala que você entra que um dia equivale a um ano. Isso é uma quebra muito louca, né? E a gente foi muito antes, né? De tudo que a gente já conhece hoje, outros universos, etc. Realmente é muito incrível. Outro local é o quarto pêndulo. Passado, presente e futuro são operados nessa sala e são usados para que o espírito de um guerreiro possa ir para um desses 3 lugares e fazer um treinamento. E para quem não lembra, foi nessa sala que o Goku foi enviado para o passado e foi nessa oportunidade que ele treinou com o Mestre Kami mais jovem e o Mutaito também. Que episódio, hein, Bedu? Que episódio. Foi sensacional. E também, né, em Dragon Ball Z, nessa mesma sala, o Sr. Popo enviou os Guerreiros Z, na época o Yantia, o Kuririn, o Chaos e o Tenshinhan, para lutar contra antigos Saiyajins. Para quem não lembra o nome deles, ó, a gente até salvou aqui, ó, Broco e Pumpkin. O outro artefato é o teleportador. Uma máquina que é capaz de transportar essa pessoa da plataforma celeste para qualquer lugar da Terra. Temos também, né, o local sagrado, uma dimensão paralela onde ficam os túmulos dos antigos deuses. Um local extremamente perigoso onde nem mesmo o atual deus da Terra é respeitado. E no final dessa sala existem as 7 correntes de ar, que elas têm a função, por meio de deslocamento de ar, atingir todos os locais da Terra. E foi aqui que o Sr. Popo e o Kami-sama arriscaram a vida para salvar as pessoas da Terra na neblina Aqua. Por mais que seja filler, a gente sempre considera aqui. Depressa, Sr. Popo! Não podemos perder tempo! E por falar nela, a neblina Aqua também é um mistério aí que está na plataforma celeste. Utilizada para transformar seres da Terra em demônios apenas por uma simples inalação. É claro que a princípio é um pouco estranho ter algo tão perigoso na plataforma celeste, né, num lugar tão divino, mas a gente precisa lembrar que essa neblina Aqua era usada pelo pai do Galick. Então, com certeza, se a gente pensar na guerra que Kami-sama travou contra ele no passado, provavelmente ele conseguiu confiscar esse artefato e deixou guardada e protegida na sala do templo, evitando que mais pessoas do mal pudessem usar. Pois é, Bedu, e lembra que a gente tinha comentado da água ultra sagrada? Em Dragon Ball Z, ela é exatamente o grande counter da neblina Aqua. Por mais que o Mestre Karin tenha dito que era apenas água, a gente viu que na saga do Garlic Jr.,
que ao ser despejada, né, nas correntes de ar do local sagrado, ela conseguiu cortar completamente o efeito da neblina aqua. E aí fica o mistério, né, Bedu? Será que a água ultra sagrada do Mestre Karim é diferente da plataforma celeste? Caracas. Ou será que de fato não é uma simples água e sim um counter apenas para neblina aqua? Ou será que a neblina é uma simples neblina? Temos também como um grande mistério o Palácio da Vovó Uranai. E para quem não lembra, para chegar lá a turma do Goku passou por uma grande tempestade e claramente esse lugar era de fato protegido por essa tempestade, né? O que mostra que o local em si já tem um mistério muito louco. Exato, é uma espécie de Triângulo das Bermudas, assim, é bem loucura. O que foi, Yantia? Outra coisa bem bizarra, Bedu, é que começa quando eles chegam lá, né? O assistente dela é simplesmente uma espécie de fantasma. Além disso, ela tem uma equipe de lutadores que também são bastante misteriosos. Drácula Man, o Homem Invisível, Múmia, o Akuman e o vô do Goku, né? Isso a gente sabe que é por conta dela ter acesso ao mundo dos mortos, né? A gente vê que ela tem esse acesso até Dragon Ball Z, Dragon Ball Super e por aí vai, né? E o que não deixa de ser bizarro, né? A gente tá falando de uma velhinha que fica em cima de uma bola e tem acesso aos mortos. Cara, é tudo muito estranho. Bom, e claro que com o tempo, né, Dragon Ball Z e Dragon Ball Super, todos esses mistérios da Terra acabaram perdendo importância. Não só porque hoje em dia no Super já estamos falando de uma exploração profunda do Universo 7, mas também da exploração de multiversos, né, como o Universo 6, por exemplo, e aos poucos até outros também. Mas além disso, Bedu, por conta do simples poder absurdo, da escala de poder absurdo que hoje em dia Dragon Ball tá. Mas enfim, aonde a gente quer chegar com esse vídeo? Por mais que todos esses mistérios que a gente falou da Terra possam estar mortos, pensa um pouquinho com a gente. Lá na saga Freeza, logo depois de Goku chegar, as forças especiais Ginyu e também Vegeta ficam absurdamente abismados depois que o Goku deu uma semente dos deuses para Gohan e Kuririn, que naquele momento estavam praticamente mortos, né? O Gohan já tava com o pescoço quebrado, né? Tipo, ele tava nas últimas mesmo. Galera, vocês têm noção disso? A gente tá falando de seres que têm uma tecnologia muito, mas muito acima do planeta Terra. E mesmo assim eles ficaram abismados com um simples feijãozinho que foi capaz de fazer isso. Que bom que você veio! Olha só aquilo! O garotinho se recuperou! Como ele fez isso? E isso não foi só aqui, né? A gente teve vários outros exemplos, né? Dos personagens que acabam utilizando a semente dos deuses e olha aquilo lá como uma parada absurda, né? Mais recente, por exemplo, o Moro. Um ser de milhares de anos ficou impressionado com o que a semente conseguiu fazer no corpo dele. Outro exemplo, Bedu, é o próprio Zamasu, né? Pô, o cara é um deus, o cara é um aprendiz de Deus, ele sabe de tudo. E ele ainda assim também ficou abismado com isso. Outra coisa legal de se comentar é que o Vegeta, Nappa e todo o exército do Freeza não sabia como esconder o seu Ki. Eles precisavam do Scalper. E isso foi uma sacada muito legal, né? Porque assim, no Dragon Ball Z, a gente conseguiu perceber a eficácia do treinamento do Mestre Kami lá atrás, né? Então assim, o Goku e os outros já não precisavam de Scalper há muito tempo, né? Já o Vegeta e o Nappa, por mais que fossem muito mais fortes do que todos os guerreiros da Terra naquele momento, eles dependiam completamente dos Scalpers pra tudo, né, meu? Pra se comunicar, pra sentir Ki, direção e etc, né? Já não, a galera da Terra era roots mesmo, né? E vale ressaltar, né, Bedu? A gente não tá falando só de força. O Nappa e o Vegeta eram caras extremamente experientes que já tinham passado por vários planetas. Então, em nenhum desses planetas eles aprenderam. E no momento que eles chegam na Terra e o Vegeta vê o Goku, ele aprende muito rápido. Porque lá em Namekusei, o Vegeta já começa a fazer isso. Então, de fato, em nenhum outro lugar eles tinham visto isso. Exatamente, perfeito. Além disso, né, a gente tem a questão da ciência da Terra também. Por mais que a Terra, ela sempre foi mostrada como um local longe de ter uma tecnologia como a de outros planetas no espaço, né? Existem muitos cientistas em Dragon Ball
simplesmente brilhantes na Terra. E alguns exemplos, né? Dr. Willow, Sr. Brief, Dr. Gero e a Bulma também, por exemplo. Aliás, a gente tem um vídeo muito legal explicando sobre todos os cientistas. A gente fez uma análise absurda, gigantesca, então tá aqui no card para você assistir. E o melhor exemplo que a gente pode dar é o do Cell, né, cara? Um bioandroide que foi criado na Terra, mas que tem um potencial simplesmente absurdo. O Cell, se fosse colocado nos dias atuais, né, agora que a gente sabe que o Freeza tem um potencial gigante de treinamento e o Cell tinha... E o 17 também. Exato, ele tinha as células do Freeza, as células dos Saiyajins, do Piccolo, dos guerreiros mais fodas. A gente vendo quanto o Freeza é foda hoje, a gente sabendo, ou seja, o Cell seria mais foda ainda. Então, pensar que um androide desse foi criado com a tecnologia da Terra é bem louco, né? Outra menção que vale muito a pena a gente falar é que a Bulma, galera, conseguiu criar a máquina do tempo na Terra. Isso é uma coisa muito absurda se você for parar pra pensar, porque a gente descobriu hoje em dia que isso é errado, né? Isso é um crime universal, que nem mesmo os deuses podem fazer isso, né? A não ser que seja por um caso muito emergencial, etc e tal. A gente viu, né, que tem a questão dos anéis lá, que criam novas realidades e tudo mais. Então, olha onde a Bulma conseguiu chegar, né, com uma tecnologia que teoricamente é atrasada, né? Então, realmente a Terra tem muita coisa louca aí. Então, além de toda essa questão mágica que a gente explicou no comecinho do vídeo, tem também essa questão tecnológica sim. E o que faz a gente pensar, galera, tem alguma coisa sim muito especial na Terra. E é possível sim, né, que de fato um ser humano em Dragon Ball, por mais que não seja forte como um Saiyajin, né, tenha menos potencial do que um Saiyajin, ou inteligente como um Tsufurujin, né, ou super cheio de paradas místicas e mais místicas como um Namekuseidin, talvez sim os humanos em Dragon Ball tenha algo mágico dentro deles, né? Porque esse negócio que a gente falou no início do vídeo, né, também é uma coisa muito louca, né? Porque muito provavelmente, como os Saiyajins eles lideravam vários planetas e tudo mais, com certeza eles já tiveram filhos com outras raças também, né? Em algum lugar do universo. E porque só na Terra cria um bicho mais forte do que se fosse um Saiyajin comum, tá ligado? É muito louco isso, né? Exatamente. E diferentemente talvez essa coisa, essa magia dentro de um ser humano faça com que ela, juntando com outras raças, no caso Saiyajins, deixe algo mais perfeito, né? Flua ainda mais a característica dessa raça específica. Como, por exemplo, essa inteligência absurda desses cientistas que a gente falou, ou, por exemplo, uma espécie de divindade como o Mestre Kami tem. E isso também não deixa de ser uma forma genial de Akira deixar pra gente isso na filosofia da série, né? A gente tá começando a ficar muito filósofo, Heitor. Exatamente. Isso é doido. Por mais que nós, seres humanos, tenhamos sim nossos defeitos, que somos inferiores tecnologicamente de possíveis sociedades que existem no planeta, a gente tem sim nossa importância e nossa força no meio de tudo isso, né? Perfeito, Bedu. E a gente foi a fundo nessa questão de filosofia no último KaioCast que saiu com um convidado filósofo. Se você não assistiu, o link tá aqui em cima. Bom, e é daqui que vem a nossa resposta para aquelas duas perguntas do começo do vídeo. A gente acredita que o potencial do Gohan e do Trunks venham sim de uma união perfeita que é a dos Saiyajins e seres humanos. A união da raça guerreira perfeita, né, os Saiyajins são muito fodas, com a raça mágica, que é a raça humana. Esse potencial absurdo do Gohan pode ser sim uma fusão genética disso. Assim como essa vontade inabalável do Trunks, essa esperança única que ele tem, isso pode sim ter dado resultado a uma transformação única dele. Será que um dia a gente terá todos esses mistérios da Terra finalmente revelados?